Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, roteirista, professor e autor do livro Uma Colheita de Inverno. Meu livro foi vencedor do Prêmio Watts em 2019, best-seller da Bienal no Rio de Janeiro também em 2019 e foi parar nas mãos de grandes editoras do Brasil inteiro. E tudo isso graças a alguns segredos. Hoje eu vou contar para vocês um deles, que é a consultoria de narratologia da Margarete Brusarosco. Dentre os trabalhos que a Meg faz, o meu favorito é a leitura crítica. E a gente vai começar a entender bem rapidinho o que é isso. Quando a gente termina de escrever alguma coisa, é normal que não consiga ter uma visão imparcial sobre o próprio texto. Assim, fica difícil analisar se algo tá bom ou ruim, se pode melhorar e no que melhorar. É muito importante haver afastamento temporal e emocional do escrito para que haja uma análise confiável. Mas, já que a gente nem sempre tem tempo para deixar nosso trabalho na gaveta por meses e meses, vale a pena apelar para a leitura crítica. Pessoas como a Meg vão analisar detalhes do seu livro, sugerir mudanças, apontar erros, levantar questionamentos e ajudar você a entender a própria história de uma maneira profissional. Por exemplo, a primeira versão de Uma Colheita de Inverno começava com um capítulo enorme de 50 páginas, que para mim estava ótimo, não tinha problema nenhum. Foi graças à ajuda da Meg, com uma boa leitura crítica, que eu entendi a importância de dividir aquele capítulo. E não só isso, mas como dividir o capítulo de maneira eficiente. Ela também me ajudou muito a entender a importância de descrições espaciais, isso é, mostrar não apenas os personagens principais e o que eles estão fazendo, mas como é que o mundo ao redor funciona enquanto eles estão ali e reage às ações deles. Para a escrita do meu próximo livro, a Meg já me ajudou bastante a entender o comportamento dominante do meu protagonista e como que ele vai evoluir ao longo do arco da narrativa. Depois, na leitura crítica, é vez da Meg ver se eu atingi as minhas próprias expectativas. Ou, melhor dizendo, de ver se eu consegui fazer aquilo que eu mesmo me propus a fazer lá no início, ou se eu me perdi um pouquinho no meio do caminho. E eu não tô mentindo, e também não é exagero. Eu não consigo considerar um livro pronto antes dele passar pelas mãos da Meg. Ela é excelente em analisar pequenos detalhes dos personagens, pequenos detalhes da imersão sensorial da história, pequenos detalhes dos ambientes. Ela consegue perceber quando uma coisa não faz sentido, e às vezes acontece bastante, né? Graças a ela, hoje eu consigo dominar uma série de estruturas clássicas de narrativas, eu entendo muito bem técnicas de construção de personagem, e eu domino com maestria a imersão sensorial, que é uma das técnicas mais importantes para qualquer pessoa que queira escrever hoje em dia. Uma história sempre pode melhorar um pouquinho mais, ou às vezes um monte. Quando eu entreguei Uma Colheita de Inverno para a Meg em 2017, ela ajudou a se tornar um grande livro. Hoje eu sou referência em ficção espírita no Brasil e Uma Colheita de Inverno é o primeiro livro desse gênero no país inteiro. E também vendo super bem nos mercados do mundo inteiro pela Amazon KDP, desde que Uma Colheita de Inverno recebeu a primeira tradução para o inglês. Então se eu consigo, com certeza tu consegue. Se tu tem uma história que pode melhorar, se tu tem um livro que tu acha perfeito, mas quer dar uma segunda conferida, ou se tu quer aprender mais sobre as técnicas narrativas clássicas, sobre imersão sensorial, sobre construção de personagens, dá uma conversada com a Meg. Com certeza ela vai conseguir te ajudar a se tornar um escritor muito melhor do que tu é hoje. E se tu te interessou por Uma Colheita de Inverno e quiser saber um pouquinho mais, ou quiser só bater um papo comigo, eu vou deixar meu Instagram em algum lugar aqui da tela. Ou vocês podem conversar diretamente com a Meg também, porque basicamente ela conhece a minha história tão bem quanto eu. Esse foi um pequeno depoimento feito de coração para vocês sobre uma profissional que eu tenho literalmente no meu coração. Muito obrigado por me ouvir e que os bons espíritos acompanhem vocês sempre.